Voltamos a apresentar o Conexão pela TV e pela Rádio Unicinos. A exemplo do fim de semana, a segunda-feira deve seguir com sol e calor em todo o Rio Grande do Sul. Em São Leopoldo, as temperaturas podem alcançar os 32 graus. Confira agora como fica o tempo nesta terça-feira em todo o estado. A terça-feira será de muito sol e calor no Rio Grande do Sul. Uma massa de ar seco ganha força e dificulta a formação de nuvens sobre todo o estado. Nos vales e em Costa da Serra, o dia será de sol. No Vale dos Sinos, as temperaturas ficam entre 17 e 30 graus. Em Veranópolis, mínima de 15 e máxima de 28 graus. Em Ivoti, a mínima é de 16 e máxima de 29. Em Viamão, as temperaturas ficam entre 17 e 30 graus. Em Osório, mínima de 19 e a máxima atinge os 31 graus. 2013 está chegando ao fim e tem muita gente já pensando no próximo ano. É o caso das escolas e professores envolvidos no planejamento de práticas pedagógicas para serem implantadas dentro da sala de aula. É isso aí, esse é o assunto de hoje, a nossa entrevista aqui no estúdio. Para isso recebemos Regina Umersbach, professora do curso de Pedagogia aqui da Unicinos, também com a gente as professoras Vanessa Miller e Rosiane Lunita Hofstetter, da Escola Santos Dumont de Campo Bom. Olá, sejam bem-vindas aqui à Conexão, tudo bem? Olá, sejam bem-vindas, tudo bem? Tudo bem. Professora Regina, para a gente começar essa conversa, então, o que a gente pode denominar como boas práticas pedagógicas? Eu acredito que uma boa prática pedagógica é aquela prática construída com sujeitos envolvidos e que possa gerar uma reação ou uma ação. E, bom, a gente está aqui com a professora Vanessa, por exemplo, que da Escola Municipal Santos Dumont, como falamos antes aqui, né, de Campo Bom, foi vencedora do projeto Destaque da categoria Anos Finais do Ensino Fundamental na 7ª edição do Prêmio Professores do Brasil, promovido pelo Ministério da Educação na última semana. E, Vanessa, então, fala pra gente, então, sobre o reconhecimento desse projeto educacional de remapeamento interdisciplinar, que se chama PERI ou PERI? PERI. PERI. Isso. Que vem aí como um exemplo de uma boa prática pedagógica. O reconhecimento tem feito com que nossa comunidade ela fique com a sua autoestima ainda maior, né? E tem só confirmando que o nosso projeto ele tem muito pela frente ainda e que ele vai desenvolvendo cada ano outras ações, outras realizações, né? E que a gente está indo sim pelo caminho correto. E como é que começou esse projeto? Enfim, o que ele envolve? Como é que os alunos estão envolvidos também? Explica um pouquinho melhor para a gente. Bom, o projeto ele já tem 2 anos de início, né? E ele surgiu mesmo no final de 2011, que nem vocês colocaram no início, que é um pensamento, os professores estão pensando já o planejamento para o ano seguinte. Então, isso a gente começou lá em 2011, quando no final do ano, na última reunião pedagógica, a gente pensou em que ações a gente poderia desenvolver para o ano seguinte, através da possibilidade de desenvolver projetos no contraturno, fornecido pela Secretaria de Educação. E a gente pensou, então, em trabalhar com o Arroio Peri, que é um arroio que fica próximo da nossa escola. E eu vou deixar para a professora Rosiane dizer, então. Por favor, então, professora Rosiane, explica para a gente como é que funciona esse projeto, então, aí, que envolve a realidade do Rio dos Sinos, que envolve um rio, né, que está próximo da comunidade de vocês. Nós resolvemos trabalhar com esse arroio porque ele apresentava muitos problemas, né? Por exemplo, a enchente, né? Quando acontece uma chuva muito forte, ele transborda e as nossas crianças ficam desalojadas. Outra que foi a mata ciliar, que do nosso lado não existe, e do lado de Novo Hamburgo existe. Então, nós fizemos comparação, para quem nos a acompanha erosão. pela TV, pode ver também algumas fotos, né, do projeto que estão sendo mostradas agora. Estão os alunos indo a campo, isso que é bem interessante também. E foi esse o motivo. Nós resolvemos fazer o contrário. Em vez de fazer só uma teoria, nós resolvemos fazer a prática para a teoria. Esse foi o nosso objetivo principal. Porque nós notamos que os nossos alunos saíam de lá, bom, trabalhamos, mas e agora? O que sobrou disso, né? E muitas isso, vezes não. Tudo no contraturno escolar. Quantas vezes por semana isso acontecia? Não só no contraturno. Nós temos turmas que trabalham efetivamente com o Arroio Perino, com o projeto. E envolvia os alunos de uma mesma série, por exemplo? Tínhamos ou tinham mais outras turmas envolvidas? Uma turma efetiva, mas no final muitos outros participaram também, né? Que são os alunos voluntários, que esses vão no contraturno e trabalham bem diferente daí também. E a partir de que momento vocês observaram que essa prática estava dando certo, então, com os alunos? Pelas atitudes deles. Pelas atitudes na escola, até o que eles trazem de casa. Então, a gente notou uma mudança bastante grande neles, já nisso aí. É isso que a gente entende por uma boa prática pedagógica, não é, colega? Quando o que a gente conversa, discute em sala, isso repercute.
na comunidade. E vejo que esse é o sentido da escola. Se a escola consegue esse trabalho, ela tem sentido de existir nessa comunidade. Caso contrário, nada mais é do que um espaço onde se joga conhecimento. Meus parabéns às colegas. Porque justamente essa questão que eu queria tocar, né? É um projeto que envolve a escola, mas também a comunidade. Como é que vocês veem a importância de sair aí dos muros da escola, dos alunos irem para fora, mas também de envolverem a comunidade nessa conscientização, talvez? Como é que vocês veem a importância disso, de ter esse trabalho completo? Bom, a gente tinha essa problemática da questão das cheias, né? Que foi um dos principais aspectos que nos fez nos mobilizarmos. Então, em função dessa problemática, a gente fez um cadastramento da comunidade, dessas famílias, muitos dos nossos alunos que moravam ali nas margens, e começamos com os alunos discutindo em sala de aula o que a gente poderia fazer para ajudar, de alguma forma, esses alunos, essa comunidade, que de repente nem era aluno nosso, né, mas que morava ali, que estava próximo de nós. Então, para cada ação que a gente desenvolveu ao longo desses 2 anos, sempre foi levantado com os alunos quais eram os prós e quais eram os contras de cada uma das ações que nós desenvolvemos, né? E o principal motivo que acho que fez com que esses alunos estivessem mais ligados ainda foi que eles utilizaram uma situação real que estava lá perto deles, que eles sofriam, alguns, com esta situação, e a gente associou as tecnologias, né? Que é algo que a criançada adora, eles gostam muito. Então, a gente se utilizou desse artifício para envolver eles ainda mais. No começo, bem no começo do ano passado, muitos alunos, quando passavam, assim, diziam: lá vai os desbravadores, né? Meio que debochando, vão lá andar no meio do mato, porque é o que a gente faz. Mas, com o passar do tempo, eles viram que aquilo era legal, porque a gente ia com a máquina fotográfica, batia foto da natureza, batia foto dos animais, da fauna, da flora, levava da erosão, levava para a sala de aula, e aí trabalhava esses conceitos. Então, a gente inverteu. Em vez de trabalhar em sala de aula e depois procurar onde é que tinha, não. A gente ia lá, encontrava uma situação, e, a partir dessa situação, a gente trabalhava em sala de aula. E esse material todo a gente disponibilizava no blog, Desbravando o Peri, e aí onde eles tinham a interação, né? Trabalhavam com a foto, recortavam para ficar melhor, para não carregar no vídeo, faziam filmagens, editavam. Então, todas essas questões assim envolveram muito eles. E agora não, agora a gente tem lista de espera para os alunos voluntários. Porque, como ele acontece com a turma no currículo durante o horário normal de aula, ele também acontece no contraturno, daí com um número reduzido de alunos, porque não dá para ter 40, 50, né? Então, a gente tem os alunos voluntários que fazem parte do projeto, e agora a gente já tem uma fila enorme de espera de alunos que querem fazer parte do projeto. Mas é muito bacana isso, Legal esse né? engajamento, né? A gente vê também os alunos estarem dedicados a isso, quererem participar realmente. Professora Regina, como é que a senhora vê, então, essa experiência, por exemplo? Que tipo de avaliação a gente pode fazer? Porque não deixa de ser uma tentativa, né? Provavelmente, quando vocês começaram lá com esse planejamento, com esse projeto, bom, será que realmente vai dar certo? Será que a gente vai ter esse engajamento todo? Professora Regina, como é que a senhora vê, então? Eu vejo no momento que a proposta surge de uma necessidade da comunidade, não tem por que não dar certo, não é? E as crianças e os jovens, se bem entendidos, eles estão sempre dispostos. Eles não estão dispostos a fazer aquilo que não é da sua curiosidade ou da sua pessoa. Mas, caso contrário, eles estão sempre dispostos. Talvez, em alguns momentos, a gente não compreenda isso, não é? A gente queira deles uma atitude, uma ação e um pensamento de como nós éramos na nossa época, e isso precisa ser mudado, né, colegas? Tá certo, a gente vai continuar falando sobre isso, com certeza, professora. O Conexão faz agora um rápido intervalo, e na volta, claro, a gente continua com essa conversa aqui no estúdio. É um instante só, a gente já volta.